Neste vídeo, vamos trabalhar com mais um poema parnasiano, só que agora de Olavo Bilac. Observe o título do poema, Profissão de Fé. Ele antecipa pelo título o que ele vai fazer ao longo dos seus versos, que é professar a sua fé. Quer dizer, ele vai declarar a sua fé ao longo dos versos. Só que quando nós usamos a palavra fé, logo remete a questões religiosas, a cristianismo, a Deus. Só que não é o que ele fará aqui. Nós veremos ao longo do texto a que fé que ele está se referindo. Além disso, também perceberemos ao longo dos versos a metalinguagem, que é o escrever para falar do ato de escrever. Ele escreve para comentar sobre como é que se dá a escrita, algo que é muito comum dentro do parnasianismo. Diz assim o poeta: invejo ourives como quando escrevo, imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Os poetas parnasianos se comparam a um ourives, que é aquele profissional que trabalha com pedras preciosas e com objetos pequenininhos com ouro, como se fosse uma joia. E aí ele então diz que ele inveja esse ourives quando ele escreve. O invejar aqui não é no sentido negativo, quer dizer, ele faz igual, imito. E quando ele fala o amor ali, não é o amor sentimento amoroso, romântico, mas é o amor que o ourives sente pela sua profissão, pela sua arte, por aquilo que ele faz no momento em que ele está trabalhando com o ouro. Imito, quer dizer, o poeta está imitando esse ourives. E pois, nem de Carrara pedra firo. O alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Carrara é um mármore valiosíssimo, com o qual as esculturas mais valiosas que tem no mundo são feitas. Bem, ele diz que ele não quer trabalhar com essas coisas mais brutas, com esses objetos mais brutos, que são, por exemplo, aqui o Carrara. Ele quer algo que é menorzinho, mais delicado. O cristal, o ônix, que é um tipo de pedra preciosa. Então ele vai lidar com esses pequenos detalhes ali. Por isso corre, por servir-me sobre o papel, afinal de contas ele é um escritor, a pena. A pena é a caneta tinteiro com que se usava, né, com que se escrevia antigamente. Como em prata firme, corre o cinzel. Cinzel é um tipo de material, né, de objeto, instrumento, que o escultor utiliza para poder fazer as suas esculturas. Então ele tem algo semelhante no momento em que ele escreve sobre o papel. Assim como a pena dele corre, o escultor utiliza o cinzel para que ele possa fazer a sua escultura. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste. Isso quer dizer que ele vai trabalhando, vai lapidando o seu texto, né, de forma metafórica, ele vai buscando ali as melhores palavras, as melhores composições, para que a ideia passe a se vestir. Cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Cinge-lhe ao corpo, quer dizer, costura ao corpo a ampla roupagem azul celeste para dar uma ideia aí de divindade, como se fosse algo puro, algo santificado, numa espécie de manto. Torce, aprimora, alteia, lima a frase, quer dizer, lapida. Limar é amolar, deixar refinada. E, enfim, no verso de ouro, engasta a rima como um rubim. O tempo todo ele vai comparando uma escultura com o seu ato de escrever. Todos os detalhes que são necessários à escultura, ele usa no seu ato da escrita. E isso não é feito de uma hora para outra. Ele torce, ele aprimora, ele alteia, ele lima a frase, quer dizer, ele vai trabalhando ali de forma incessante, constante e dedicada. Até que quando chega no verso de ouro, fazendo uma referência aí à chave de ouro, ele põe uma rima como se fosse assim, o detalhe que vai dar aquele primor ao que ele está fazendo. Quero que a estrofe cristalina, quer dizer, limpinha, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito.
e que o lavor do verso, quer dizer, aquele trabalho todo que se tem no verso, acaso, por tão sutil, possa o lavor lembrar de um vaso de becerril. Novamente, ele faz aí referência a um outro objeto de arte valioso, que é um vaso de becerril, como se fosse assim, fazendo referência também à mitologia, como se todos os detalhes que estivessem ali lembrassem um outro objeto de arte. E horas sem conto, passo, mudo, o olhar atento, e horas sem conta, passo, mudo, o olhar atento a trabalhar, longe de tudo, o pensamento. Observa aquilo que foi dito na estrofe que anterior. Ele torce, aprimora, alteia ali uma frase. E ele faz isso como? De uma hora para outra? Não, é de forma dedicada. Ele passa horas e horas e horas ali, dedicado, mudo, prestando atenção, trabalhando. Longe de todo o pensamento, porque ele só se dedica àquilo que ele está fazendo. Porque o escrever, tanta perícia, tanta requer, que ofício tal nem a notícia de outro qualquer. Ou seja, para ele escrever do jeito que ele pretende, requer tanto detalhe que ele não vê outra tarefa semelhante a essa que ele está fazendo. Assim procedo. Minha pena, que é a caneta dele, segue esta norma. Por te servir, deusa serena, serena forma. Então veja a fé a que ele menciona lá no título. É a deusa da forma, a poesia, aquela poesia apurada, é o aspecto formal. Observe que a palavra forma aqui ganha ares de personificação. A poesia parnasiana precisa de ser muito bem trabalhada, muito bem talhada, requintada, para que ela saia de forma perfeita. Então ele serve a essa forma, a esse ato de escrever, que nada mais é do que a poesia em si, né? Como se fosse uma mistura do escrever com o ato, com tudo aquilo que ele faz para o ato de escrever. Então, nós temos aí, retomando aquilo que eu disse lá no começo, um poema metalinguístico, é um poema que ele escreve para falar do ato de escrever. Observa que não há nenhum verso sem rima, todos os versos rimam. A rima rara, servir-me, que é a combinação de verbo com pronome rimando com o adjetivo firme. Temos aqui carrara, substantivo, rimando com rara, adjetivo. Escrevo, que é verbo, rimando com relevo, que é substantivo. Cristalina, adjetivo, rimando com oficina, que é substantivo. Mudo, que é o adjetivo aqui, rimando com tudo, que é pronome. Nós vemos várias rimas aqui, ricas e raras. E observe que esse texto não é um soneto, mas o aspecto formal segue para além das rimas. As rimas a gente já viu que há rima rara e rica aqui, aos montes. Mas tem também uma regularidade na métrica. Todos os versos, todas as estrofes que ele escreve possuem 4 versos. São quartetos. Mas observa mais um detalhe. Os versos ímpares, 1 e 3, são maiores. Os versos pares, 2 e 4, são menores. E há uma regularidade no tamanho desses versos. Imito amor, faz de uma flor, a pedra fi, o ônix prefi. Todos os versos pares possuem 4 sílabas poéticas. E os versos ímpares, invejo ourives quando escreve, com que ele em ouro alto relê, tem 8 sílabas poéticas. Então, versos ímpares com 8 sílabas poéticas, todos eles terão, e os versos pares com 4 sílabas poéticas, todos eles terão. Ele consegue isso de maneira rápida? Não. Trabalhando com detalhes, para ele chegar àquilo que ele considera a perfeição no seu poema. Ficamos por aqui.